A Fiat Palio Adventure não está mais sendo produzida, mas ela já apareceu 2 vezes aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, pois esta é a 3ª vez. Vocês já viram aqui no nosso canal a Fiat Palio Adventure 2004, na sua 2ª geração, e também uma unidade ano 2006, na sua 3ª geração. Nós já andamos nesse carro, já conhecemos esse carro. Agora faltava a última geração da Fiat Palio Adventure, que é esta aqui, que a gente aproveitou a passadinha aqui na Daltri Bellini para poder fazer um vídeo sobre ela e mostrar alguns detalhes, porque foi, de fato, nesta geração que ela seguiu até o fim da sua vida e mais, foi aqui que ela cresceu, que ela mostrou todo o seu potencial para, de fato, se tornar um carro não mais uma Station Wagon, mas sim um carro com uma proposta mais aventureira. Na parte dianteira, uma das coisas que sempre se destacou foi o conjunto óptico. E quando essa geração chegou, ela já trouxe um farol muito mais encorpado, um farol mais moderno. Eu estou falando do bloco elíptico, que é então o alojamento do farol baixo desse carro, fica mais ao centro do veículo. A gente está vendo agora o farol baixo acionado. E quando a gente aciona a luz alta, aí entra em cena um outro conjunto de iluminação que eu até quero conferir se ele está de fato todo aceso. Vamos ver aqui, ó. Agora sim completou a iluminação. Eu estou falando do farol de milha deste carro, que é então esta porção aqui que fica mais alta em relação ao farol de neblina. Esse carro, ele tem então esse farol auxiliar acionado junto com a luz alta, porque quando você desliga a luz alta, o farol de milha já desliga junto. E casado com isso, a gente ainda tem aqui também o farol de neblina, que é então este farol que está mais embaixo do carro, mais próximo do chão. Quais são as duas diferenças do farol de milha para o farol de neblina? O farol de neblina, ele pode ser acionado tanto com a lanterna, quanto com o farol baixo ou com o farol alto, tem um comando independente e ele produz uma iluminação mais próxima da frente do carro para iluminar mais as laterais em dias de condição, por exemplo, com neblina, com chuva ou nessas condições adversas. Já o farol de milha, ele então só pode ser acionado com o farol alto do carro em conjunto com ele, portanto, quando você desliga o farol alto, ele já vai desacionar junto o farol de milha e tem um facho direcionado para a parte da frente do carro. Essas são as duas diferenças e explica um pouco por que a Palio Adventure então tem esse conjunto. Ela se originou lá na primeira, que tinha aquele farol de milha, né, colocado no estribo dianteiro, e quando ela perdeu esse equipamento, ele passou a ser alojado junto com o para-choque, mas ainda assim ela manteve esse equipamento e agora você já sabe então quais são as duas diferenças essenciais desses dois tipos de iluminação. Fora isso, a gente encontra também aqui nessa Palio Adventure, que é ano 2010, estas molduras maiores aqui nos paralamas, que nós vamos falar depois, mas também esta parte mais definida e mais pronunciada do para-choque. Porque se a Fiat tirou aquele para-choque de impulsão em ferro que a gente tinha nas 2 primeiras gerações, nesta aqui então, na 4ª geração, ela ganhou esses elementos em plástico mais robustos, mais protuberantes, que conseguem se destacar melhor à frente desse carro e dar um desenho mais agressivo. Depois, no último momento da Palio, ela teve alguma alteração nessa frente, em vez de serem 2 barras ali cromadas, passou a ser uma só. Mas esse conjunto aqui, ele é de fato o mais agressivo entre todos. Olhando pela lateral, a gente já percebe aqui esses alargadores de paralama que ficaram muito mais interessantes, bem mais bonitos, inclusive deram mais volume, mais corpo para esse carro. São alargadores maiores que os outros que estavam na geração anterior e que passaram depois para a Palio Weekend Trekking. Ela ganhou os alargadores antigos e esta aqui, a Adventure, ganhou esses que tem essa superfície aqui, ou melhor, essa parte superior mais quadrada e criam esse desenho. Fora isso, a gente também não tem mais aquele estribo metálico na lateral, mas tem essas saias em plástico e esses elementos que, inclusive, eles podem sair aqui junto com a porta. Olha só, esse friso aqui sai junto com a porta e ele ajuda a não esbarrar, por exemplo, com esse elemento, com a porta,
em alguma calçada ou alguma parte um pouco mais alta. Então isso ajuda a proteger o carro. E aqui atrás acontece a mesma coisa. Uma parte da moldura aqui do paralama traseiro acaba vindo também junto com a porta. Esta geração ela também tinha os apliques nas duas colunas aqui, então tem esse aplique em preto, e o estribo superior, né, o rack de teto, melhor dizendo, desse carro, ele é bem mais estilizado, porque ele começa com duas barras, mas lá atrás termina praticamente como se fosse um aerofólio. Essa ideia do aerofólio aqui na parte de cima, no teto da Adventure, fica mais à mostra aqui, quando a gente percebe inclusive que ele tem ali uma base no meio. E nessa aqui, o backlight está instalado exatamente naquele elemento, naquela parte superior ali. Essa geração ela também trouxe lanternas que avançam para o centro da tampa do porta-malas. Isso, claro, aí era comum a toda a linha da Palio Weekend. Mas essas lanternas, ao contrário da geração anterior a essa, se acendem na parte central, enquanto que na outra eram apenas elementos estéticos. A gente vê mais aqui um olho de gato, aqui um elemento estético em tom cinza e ali no centro também tem esse mesmo elemento. A gente percebe um conjunto mais avantajado, uma ideia de um carro com bem mais corpo do que o que a gente tinha lá na geração anterior. Para fazer a abertura do porta-malas, nós tínhamos duas opções. Ou utilizamos a chave aqui nesta posição embaixo aqui da luz de placa, e aí a gente já consegue ver um pouco do compartimento de bagagens dessa Adventure, que é muito grande. Os números a gente vai deixar nos caracteres aqui no vídeo. E ainda essa forma de abrir a tampa do porta-malas, em que ela era presa aqui, você dava um toquezinho de baixo para cima, e aí ela ficava em uma sanfona aqui na parte mais avante, né, mais para frente, ali junto ao banco traseiro. Por quê? Porque com esse espaço aberto dessa forma, você consegue carregar, descarregar o carro, fazer toda a operação com muito mais facilidade. E olha, porta-malas de Palio Weekend é algo que você tem que respeitar, porque ele é muito grande. É um espaço que nós não vemos hoje, por exemplo, nos crossovers tradicionais, nos crossovers que a gente tem hoje no mercado. Nem outro carro da linha Fiat, bom, talvez agora o Fastback tenha, e aí sim, no Fastback ele é bem grande, mas só nele a gente consegue encontrar algo próximo do que a gente tinha. Agora, a grande vantagem desse tipo de carroceria da Station Wagon é a abertura da tampa traseira, porque a gente pode perceber o seguinte, que com essa condição, você consegue carregar, descarregar o carro, fazer toda a operação no porta-malas, inclusive até abrigado da chuva, porque a tampa fica e você consegue se colocar embaixo da tampa, você até evita de se molhar. Esse é um estilo e uma propriedade de Station Wagon que a gente não encontra mais nos carros atuais. Nessa geração, a gente também tem, assim como na terceira, um acabamento bem mais interessante quando a gente fala desta porção das portas, que ela é suave ao toque e é emborrachada. Isso é algo que o Palio, a partir da terceira geração, então, ganhou. E também esse mesmo descansa-braço aqui. Aqui em plástico, mas em compensação aqui é tecido e aqui é suave ao toque. No restante do painel, a gente tem realmente um elemento em plástico. Mas neste aqui, já mais evoluído, mais bem acabado. E foi nesta Palio aqui que ela ganhou aqui a bússola, o inclinômetro e também aqui o outro marcador da altura do carro. Aqui ele inclina na lateral, nesse outro ele inclina na altura do carro. Então, são elementos que, por mais que daqui a pouco você não vá utilizar tanto isso dentro da cidade, ele é interessante de estar aqui. Bom, fora isso, esse carro aqui ele tem o conjunto de vidros elétricos, espelhos retrovisores elétricos. Aqui o vidro traseiro também é elétrico. Direção hidráulica, ar-condicionado, o banco do motorista com regulagem de altura, a abertura interna do porta-malas e também do tanque de combustível. Esses eram equipamentos que estavam presentes na Palio. Fora isso, o cluster ele também tem computador de bordo e essa tela maior, porque ele tem Trip A e Trip B, e além disso, o revestimento dos bancos e o padrão deste carro, ele era diferenciado em relação às Palio mais comuns. Outra coisa que a gente encontra nessa Palio é o airbag duplo. Mesmo nesse carro aqui, que é de 2010, a gente já encontra esse equipamento do airbag duplo.
Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai olhar um pouco mais para o cluster desse carro, que já é este painel aqui nesse fundo branco. E a gente percebe ali, ó, sistema fazendo a verificação do computador de bordo, vai nos indicar que ela está com pouco combustível, mas aqui, pela alavanca do limpador de para-brisas, a gente vai poder alternar então entre o trip. A gente vê ali na esquerda o velocímetro, logo em cima o marcador de combustível, depois o marcador da temperatura e também a gente consegue encontrar ali o contagiros deste carro. Agora a gente vai poder olhar então, ó, para o próprio computador de bordo. A gente tem ali a data e aí eu tenho autonomia, eu tenho aqui ela limitada por enquanto, distância percorrida, vou então para consumo médio desse carro, que agora está marcando 6,7, porque como esse carro aqui ele é da loja, né, ele faz pequenas manobras, então o consumo fica mais elevado. Passando para frente eu vou ter o consumo instantâneo, que vai estar zerado, vou ter também velocidade média, o último percurso usado com esse veículo, tempo de viagem, né, quanto que ele ficou ligado, e volto aqui para a data. E este painel, ele tem o trip A ou tem o trip B, basta que a gente consiga acioná-lo. Fora isso, a gente tem as configurações do carro aqui por esse botão, o Mode, e aí eu passo para cá. Olha só, eu vou passar então para o menu, e aí eu vou para cima ou para baixo fazendo a alternância. O alerta de limite de velocidade, aqui para que ele ative o trip B, então aí ele vai deixar lá no painel trip A e trip B. Também posso ajustar a hora, modo 24 horas, ajustar a data, informações do rádio para ter aqui no carro e também para trancar as portas. As unidades de medida, o tipo de consumo, né, se eu quero unidade em consumo quilômetros com litro, também língua e outros avisos que a gente tem aqui, até a revisão e a saída do menu. Agora, neste botãozinho aqui, a gente tem uma outra situação. Vocês estão vendo aqui o ELD. Eu vou explicar agora o que faz este comando. Mas antes um pouco daquilo que a gente encontra aqui na parte de trás. Essa unidade tem vidro elétrico traseiro e aqui, esse aqui é um calcanhar de Aquiles da Palio, porque ela nunca teve, de fato, muito espaço no banco traseiro. Então aqui, ó, minha movimentação de pés para que o banco fique na mesma posição que eu, 1,70 m lá para poder dirigir, olha só, eu tenho pouco espaço, minhas pernas ficam esbarrando aqui nessa parte aqui, eu não tenho muita movimentação. Agora, o assento é mais correto, porque ele vai até próximo ao meu joelho. Tem carros da Fiat, como Fiat Argo, Fiat Pulse atuais, em que o assento do banco traseiro não vai exatamente até aqui o meu joelho. Então, embora aqui nesta parte externa, né, mais junto à porta, ele não vá, porque ele tem esse recorte, na parte mais interna, sim, a minha perna fica corretamente apoiada. Agora, se o espaço não é realmente tão interessante, o que a gente pode perceber é que o conforto dos bancos, eles são macios, a gente tem esse apoio de cabeça em vírgula que nos instiga a colocá-lo para cima quando for utilizar. Então, a gente tem um carro efetivamente confortável do ponto de vista, né, do momento em que você senta no carro e consegue se acomodar, porque os bancos e o estofamento dela são mais macios. Agora sim eu vou poder conversar um pouco mais com você sobre o que é o ELD, esse sistema que funciona como um bloqueio no diferencial do carro, exatamente para poder tirar este modelo de situações de maior aperto num uso fora de estrada. Esse sistema ele coloca um pino no diferencial para efetivamente dividir a força do carro, a força que o carro faria, por exemplo, para tirá-lo de uma situação de atoleiro. O que eu quero dizer com isso? No momento em que a Palio chegar em uma situação em que a roda do lado esquerdo, por exemplo, está atolada, está patinando, o motor do carro acaba passando toda a sua energia para esse lado do carro, porque esse lado não tem atrito, então ele acaba despejando a energia aqui, e lá do outro lado, em que ela está, por exemplo, em terra firme, ela não vai conseguir, a roda não vai conseguir andar, porque o carro vai estar acabando, o próprio diferencial do carro vai estar desperdiçando energia para o lado que ele está patinando. Com o ELD acionado, no momento em que o motorista se depara com essa situação, ele apertando no botão do ELD, um pino vai entrar no próprio diferencial e o que vai acontecer? Ele vai obrigar a força do motor a ser dividida entre as duas rodas, vai fazer com que as duas rodas girem na mesma velocidade, tenham a mesma capacidade de força. Então, nesse sentido, o que vai acontecer?
A roda que está patinando vai continuar patinando, mas a roda que tem atrito, que consegue tirar o carro de uma situação adversa, vai também ter força. E assim a Palio pode sair, por exemplo, de um atoleiro, caso um dos lados do carro esteja fora de atrito. Pois bem, não é uma tração 4x4 e a Fiat abriu mão, inclusive, de ter lançado essa tração, ainda que no lançamento ou na chegada desta picape, desta perua, perdão, já se tinha uma ideia de que talvez vai ter um sistema 4x4 na Palio Adventure. Pois bem, a Fiat não lançou esse sistema, mas criou o bloqueio do diferencial para esse carro. Esse ELD, que se chama Locker, né, e por isso essa Palio é chamada de Fiat Palio Adventure Locker, produz uma capacidade maior para que esse carro possa vencer situações adversas com uma melhor forma. Estamos falando ainda aqui de uma Palio Adventure ano modelo 2010. Essa aqui ainda utiliza, e esse, se não me engano, foi o último ano, o motor 1.8 família 1 da GM. Naquela parceria que a Fiat criou com a GM, que veio lá de 2003 para 2004, e eu estou falando isso porque a gente já mostrou aqui no canal o Palio ELX 2003 1.8, que foi o lançamento desse modelo. Ele está aqui no canal, inclusive é um dos vídeos muito assistidos. Também mostramos a primeira Adventure de segunda geração equipada com este motor 1.8, 8 válvulas da GM, e a terceira geração, a outra prata, também está aqui no nosso canal e ela também era equipada com esse motor 1.8. Pois este aqui é o último ano do 1.8 GM, porque logo após a Fiat passou a adotar o motor e-torque 1.8 16 válvulas, e aí sim esse motor que seguiu depois com algumas adaptações no Jeep Renegade, também na própria Fiat Toro, e era também um motor bastante conhecido, mas com certeza muita gente vai gostar mais de saber que aqui tem um motor 1.8, 8 válvulas, de família 2, aliás, família 1 da GM, exatamente porque a gente tem uma mecânica barata, a gente tem peças acessíveis e a gente tem uma condição de muita confiabilidade nesse propulsor. Um outro aspecto que é interessante desse motor 1.8 é que ele tem muito torque em baixa rotação e também é um motor muito elástico, permite com que esse carro consiga rodar, por exemplo, a 40 km por hora em quarta ou até quinta marcha, 50 km por hora em quinta marcha. Com isso, o que acontece? Você mantém giros mais baixos do motor, ele não reclama, ou seja, não fica pedindo marcha, e você consegue economizar um pouco mais de combustível. E aí, isso na estrada é uma grande vantagem, porque a gente já viu aqui no canal, até relatos de vocês aí que acompanham os vídeos aqui do Veículos e Velocidade, lá no teste da Palio Weekend de 2006, pessoas que faziam 14, 15, 16 km com litro na estrada com uma Palio Weekend 1.8. Então esses são números muito bons, e a gente ainda tem aqui nesta o motor 1.8 GM. E o que a gente também encontra aqui nesse propulsor é um compartilhamento de peças, porque ele já veio lá da linha do Corsa, ele já estava na linha da Fiat há algum tempo. Então, o que a gente percebe aqui é que a gente vai encontrar componentes baratos para ele, componentes mais acessíveis e também uma facilidade para que o mecânico possa dar manutenção para um propulsor como esse. E é justamente por isso que a gente encontra casos de Palio Adventure serem utilizadas sem dó, sem pena. Carros de trabalho, carros que hoje já estão caindo até nas mãos de pessoas que não dão a devida manutenção e elas acabam perdendo um pouco do seu brilho, vamos dizer assim, né? O que eu acho uma verdadeira pena, porque um carro como esse aqui tem um grande potencial, né? Mas acaba realmente indo, né, para as pessoas que precisam utilizar para o serviço. Pois bem, essa Palio, a gente percebe que ainda ela tem uma integridade, embora ela tenha sido utilizada, né, talvez de uma maneira até um pouco mais severa, mas ela ainda preserva todo esse conjunto, o que prova que estamos falando de um carro que tem resistência mecânica no motor e também tem robustez. Para a gente encaminhar esse vídeo, uma coisa que é muito importante a gente falar também é um pouco da vocação fora de estrada que esse carro aqui tem. Ele é um carro alto, que tem um bom ângulo de entrada, porque a frente do carro está bem mais elevada. A parte central do carro também é mais alta do que a Weekend tradicional. A gente percebe aqui a altura mais elevada do solo e lá atrás também a gente tem um bom ângulo de saída. Então, com tudo isso, a gente tem aqui verdadeiramente um carro com uma aptidão
para transpor obstáculo, para andar em estrada de terra, bem maior do que se a gente for comparar com os crossovers atuais, aqueles carros que são baixinhos e que, né, a maioria das pessoas não os utiliza para sair fora do asfalto. E é justamente por isso que esta Palio ela foi bastante vendida, inclusive até no final da sua produção, para municípios do interior, para pessoas que precisavam de um carro mais conservador, um carro que já estava mais pronto para enfrentar esse tipo de situação. Pois bem, a gente não vai andar dessa vez nesta Palio porque ela pertence ao estoque da loja Daltro e Bellini, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, Avenida Coronel Marcos. Mas a gente agradece a oportunidade para poder falar um pouco mais sobre ela, mas também convidamos para que você assista os 2 testes com a Palio Adventure que nós já temos aqui no canal. 2004 1.8, 2006 1.8 também, 2 gerações diferentes, e agora faltava a última geração da Adventure para que a gente pudesse fechar né, e mostrar todas as versões, todos os desenhos, as carrocerias diferentes que esse modelo aqui teve. Se gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no canal. Também fica atento porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. Tchau e até a próxima.